Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez o programa Amor e Caridade, o programa Espírita, pede licença para entrar em suas residências. E hoje, como estamos estudando já nos programas anteriores, o Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da doutrina espírita. E dando continuidade ao nosso estudo hoje, nós vamos estudar o terceiro capítulo do nosso Evangelho. Na casa do Pai há muitas moradas. Mas antes, nós já, como de costume, vamos ler uma página da obra Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Nós, inclusive, já recomendamos aqui, né, para quem quiser adquirir esta obra, nas casas espíritas, nas boas livrarias, encontra esse livro. É uma mensagem sempre para a nossa reflexão. E a mensagem que nós abrimos é a 194. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido, porque uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. Assim, meus irmãos, e feita a nossa leitura inicial, nós vamos fazer a nossa prece. Como é uma prática espírita, de buscarmos, nesse momento, a orientação de Jesus. Pois ele nos diz que onde estivessem dois ou mais reunidos, aí ele se encontraria. E aqui estamos reunidos em nome de Jesus para esse estudo que realizaremos hoje. Assim, mestre amigo, mais uma vez, pedimos a vossa proteção, a vossa luz e a vossa inspiração. Que todos esses nossos amigos espirituais que coordenam esse trabalho possam nos inspirar, mais uma vez, para entendermos e compreendermos em mais profundidade o teu Evangelho, que é de amor e libertador das consciências. Assim, vamos dar por iniciado nosso estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como já anunciamos, né, o nosso estudo de hoje. Hoje nós temos aqui a Marilza, né, nossa companheira de estudo, e estamos sentindo falta da Antônia, da Maria Antônia. Mas a Antônia teve um compromisso, né? E hoje, então, seremos nós dois que faremos o estudo, buscando a reflexão, sempre o entendimento, a clareza com que Jesus nos trouxe os seus ensinamentos para o nosso entendimento. E esta passagem, ela está no Evangelho de João, que é o capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito.
pois vou a aparelhar-vos o lugar. E depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais também. Então, como dissemos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então, como nós temos vindo sempre comentando essas passagens, o que significa quando Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas? A que ele queria se referir? A que tipo de moradas são essas, Marilza? Para iniciarmos aí a nossa conversa. Boa noite a todos, né? Vamos iniciar as nossas reflexões acima das palavras de Jesus e refletirmos por que será que Jesus disse e afirmou, porque se não fossem verdadeiras essas palavras, ele não teria dito. Nós temos um entendimento que moradas do Pai podemos ver de duas formas. As moradas do Espírito, da sua forma de compreensão, né, de evolução. E o segundo exemplo é os planetas habitados. Nós trouxemos aqui para o nosso entendimento, é lógico que à época Jesus não tinha condição de falar, mas a ciência nos fala que há aproximadamente 200 bilhões de galáxias, 100 bilhões de sóis. O Sol mais próximo da Terra está a 8,6 anos-luz. Para chegarmos à estrela Sírius, levaremos 9 anos viajando à velocidade da luz. Andrômeda é uma galáxia próxima e nós levaremos aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz para chegar nela, né? E que existem galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra. Então, isso é a ciência nos revelando o que Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, Juarez, assim, a época de que a Terra era o centro do universo já passou, né? Não é mais. E se acreditou por muitos séculos. Sim, isso, né? Que a Terra é que era o centro do universo. Isso, e aí, mas porque os homens deturparam a mensagem de Jesus, porque ele já havia afirmado que há muitas moradas. É só você, numa noite de inverno estrelada, olhar para o céu e ver a quantidade de estrelas, ou ir no Google, né, e observar as fotos de nebulosas e galáxias e outros elementos astronômicos, que vamos perceber claramente que tudo isso foi feito pelo Pai Criador para habitarmos, né? Não com esse corpo que temos aqui na Terra, que é impossível, mas que são morada dos espíritos, né? Somos viajantes desse imenso universo. Então, nós podemos concluir que Jesus, a ele se refere a duas situações. As moradas como mundo material e também as moradas espirituais. Sim. Não é? Agora, quando ele se refere à morada, é porque alguém vai residir, alguém vai morar, não vai ficar vazio. Não vai. Não é verdade? Porque temos uma ideia de que esse universo é o vazio, não é? E hoje a ciência vem nos trazer esses conhecimentos, a comprovação, não é? Que a Terra é apenas um pequeno planeta, um grão de areia
nesse universo. Verdade. E então, o telescópio Hubble, eu tenho uma foto que eu queria trazer, mas eu não encontrei. Né? Ele fotografando as galáxias, né? Fotografou a nossa galáxias, né? As estrelas, os mais de 100 milhões, né? de planetas aí, enfim. E detectou a Terra, aquela luminosidade, aqueles pontos de luzes, né? Assim se perdendo no infinito. E ali tinha um pontinho quase insignificante, e ele puxou assim uma seta para o lado e diz assim: você mora aqui. Quer dizer, nós moramos num grão de areia, nesse infinito, nesse universo. Isso demonstra também, né, Maria, a grandeza de Deus, né? A amplitude desse Criador, dessa inteligência cósmica. Não uma inteligência que criou somente o nosso planeta Terra para ser habitado. Então, as moradas que Jesus se referia, aquilo que você falou, nesse universo, você citou aí, não é? A distância dessas galáxias, desses sóis, desses mundos em relação à Terra. Quer dizer, isso é para a gente também, a ciência avançando por esse lado, vai nos mostrando a grandeza de Deus. Sim, não é? Porque nós temos uma ideia de Deus ainda muito acanhada. Agora há pouco você estava comentando, não é? Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo. Muito mesquinha. Então, essa passagem, pelo menos para nós espíritas, nós entendemos que é justamente isso, essas moradas. E como muitos também assistiram ao filme O Nosso Lar, bateu recorde aí, né, de público, várias semanas aí de sucesso, né, nos cinemas do Brasil. Então, ali, o que é o nosso lar? É uma ideia, uma morada. Olha aí, uma dessas moradas que Jesus se referia. E interessante que você falou assim, aí na passagem, né, que você comentou. E Jesus disse, bom, se não fosse assim, ele não estaria nos ensinando, nos dizendo. Quer dizer, reafirmando que é assim. Então, na realidade, não existe uma única morada. Primeiro, uma morada física, material, que é o nosso caso aqui na Terra, como também não existe uma única morada espiritual. Porque nós veremos, né, que é o nosso estudo, que é justamente o Evangelho nos traz, que há tudo uma hierarquia. Vamos trabalhar agora nessa hierarquia dos mundos, porque aqui nos traz. Então, e uma ideia bem precisa do que seja o nosso mundo, né, principalmente no que se refere à questão moral, né, e os mundos mais evoluídos. Então, como se dá isso? Quer dizer, vamos por parte. Primeiro, essa hierarquia, né, que o Evangelho vem nos trazer. Então, o planeta, para nós, o planeta Terra, está situado para nós em que gradação, em que escala, nessa escala, né, podemos dizer assim, dos mundos? Conforme a orientação da doutrina, né, cada mundo está num grau de acordo com os habitantes, né? A Terra, segundo o livro da Gênese, ela pertence como... Vamos falar do nosso sistema solar. A Terra é um planeta rochoso, né? Como Vênus, né? Marte e Mercúrio. Planetas rochosos abrigam corpos mais densos, como o nosso corpo aqui na Terra, criado, apropriado para os embates da vida terrena. Planetas mais, vamos colocar assim, mais gasosos, abrigariam corpos menos densos. Então, que temos, conforme a doutrina espírita, a Terra, nós habitantes da Terra, ainda para nos locomovermos, para interagirmos, ainda necessitamos desse corpo material. Em mundos mais avançados, há que se encontrar corpos mais fluídicos. A ciência
se coloca muito à vontade na pesquisa de vida em outros planetas. Mas essa ciência não vai encontrar corpos como o nosso. Porque, como sabemos, cada corpo é constituído dos elementos formadores desse mundo em que vai habitar. Um exemplo, Outros para mundos. quem está em casa compreender. Por exemplo, se nós não tivéssemos conhecimento que existisse vida no fundo do mar, embaixo das águas, não é? Existe vida. Existe vida. Diferente da nossa e de tantas outras. Olha a diversidade de vida que existe, não é? Então, para nós que não conseguimos respirar embaixo da água, verdade? Isso. Para nós é impossível ter vida se a gente tivesse, não tivesse esse conhecimento que temos hoje. Isso. Não é isso que você está dizendo. É isso que eu estou dizendo. E a matéria, a ciência hoje já comprova também, que ela existe, ela tem formas que desconhecemos. Ela tem aglutinações, né, que são a energia, né, que se aglutina para formar a matéria densa, que nós desconhecemos. Então, cada corpo, podemos dizer assim, estará adaptado de acordo com o seu ambiente, não é isso? Verdade. Daquele planeta. E planetas que demonstram estar mais evoluídos, certamente abrigará corpos mais evoluídos que o nosso da Terra ou de outros. Sem contar que precisamos ampliar os nossos conhecimentos. Nessa infinidade de galáxias, haverá com certeza espíritos reencarnados com outras formas, com outra constituição próxima ou diferente da nossa aqui da Terra, né? Como a Terra ainda é um planeta onde o mal predomina, né, na grande maioria dos seus habitantes, ainda necessitamos de corpos mais embrutecidos. Mas, segundo Allan Kardec, com a orientação dos espíritos, quanto mais evoluído é o espírito nessa sua morada, né, de conhecimento, de intelectualidade, mais corpo sutis o espírito necessitará para o seu progresso espiritual. Bom, então, nós com certeza, né, corroborando aí com o que você falou, nós estamos nos primeiros degraus, então, dessa escala, né? Sim. Habitando um mundo ainda que podemos dizer um mundo grosseiro ainda, né, em que nós realmente, já estamos caminhando que passou tão rápido a nossa conversa, já para encerrar o primeiro bloco, nós vamos iniciar o segundo bloco, né, falando a respeito disso, né, da forma de vida do nosso planeta, e é o que a ciência hoje, né, que a astronomia busca os astrônomos, né, em mundos para forma de vida, de uma certa maneira. E eu tenho uma notícia que todo mundo ouviu, não tem muito tempo, foi no mês de maio, que deu no Fantástico, em toda a mídia, anunciando a descoberta de mais de 1.300 mundos, planetas, né? Podemos dizer assim, em sóis fora do nosso sistema solar. Não é? E também, assim, quando Jesus nos afirma isso, ele nos traz um novo conceito de Deus. Muito bom. Né? Então, vamos conversar daqui a pouco sobre esse conceito ampliado de Deus, né? Muito que é bom. Um Deus não personificado, mas um Deus galáctico. Um Deus intergaláctico. Muito bem. Então, minha gente, nós vamos agora para o intervalo e depois retornaremos com o nosso segundo bloco, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre esta passagem que Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas.
Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Temos estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Então, meus amigos, irmãos, retornando ao nosso segundo bloco, terminamos o primeiro justamente com um comentário da nossa querida Marilza sobre esta passagem que amplia, né, o conceito de Deus, a ideia de Deus. Então, ela vai colocar para nós, ampliando, nos esclarecendo, né, em que sentido esta passagem do Evangelho, né, nos amplia essa ideia de Deus. Trazemos, né, um novo conceito, conforme eu já falei, com Jesus sobre Deus. Quando ele fala, na casa do meu Pai, quer dizer, de Deus, né? Do Criador, há muitas moradas. E nós vemos que a ciência vai trazendo bilhões de galáxias. Então, Deus sai da Terra para habitar, ou, quer dizer, metaforicamente, todas as moradas. O Deus, esse conceito ampliado de Deus, nos remete à bondade divina, a essa inteligência suprema, né, que cria tudo isso que há, que é conhecido e o que não é conhecido. Que cada vez mais, conforme você falou, a ciência vai avançando, novos conhecimentos vão sendo passados. E Jesus nos fala, né, que ele veio trazer e que tudo no evangelho de amor, quer dizer, da boa nova, do seu evangelho de amor, a nossa reflexão de interagir com esse evangelho não é um ritual de todos os dias e de leitura, de apenas se debruçar sobre a letra, conforme Paulo falou, né? A letra que mata, mas o sentido que vivifica. O evangelho de Jesus não pode ser circunscrito a uma determinada religião ou a um determinado lugar. Porque quando Jesus nos fala das muitas moradas, o seu evangelho nos traduz que conhecer e habitar esses planetas é um código moral que está em todo o universo. A lei de Deus não está restrita só ao planeta Terra, que deixou de ser o centro do universo, conforme nós já falamos. Mas o código divino que Jesus nos trouxe, o conhecimento de Deus, salta afora. Deus está em toda a sua criação. E o universo é criação divina. Então, a casa de Deus é o universo. A casa do Pai, né, é o universo. É o universo. Né? E ele criou os mundos, que são as moradas que ele nos colocou como seus filhos, para que pudéssemos assim desenvolver tanto a nossa parte intelectual quanto moral. Então, mais uma vez, comprova a imortalidade da alma. Que através da nossa evolução é que nós vamos habitando cada vez mais as moradas menos densa.
E Jesus, como cristãos que nós somos, não podemos duvidar da palavra dele, né? A palavra de Jesus é determinante para o nosso grau de compreensão. Ele diz: eu vou preparar o lugar. Então, é uma afirmativa, que não pode deixar dúvida, que iremos habitar essas moradas, certamente iremos. Mas como iremos habitar? Aí é aquilo que nós falamos e que você também muito bem colocou, que são os níveis de consciência. E os níveis de consciência só se dão através da evolução moral. Eu só vou habitar um mundo melhor se eu for melhor. E deixa claro também, né, minha irmã e amiga, que a lei central de Deus é a evolução. Tudo evolui no universo. Tudo. Quer dizer, infelizmente, né, por interpretações equivocadas, há segmentos religiosos que determinam somente 3 lugares, 3 moradas, né? Aliás, alguns segmentos, 3 moradas, outros só 2 moradas, sem opção para o espírito imortal, não é? Ao deixarmos o nosso corpo físico, através do fenômeno da morte, pelo menos, né, é a teologia, podemos dizer, comum, que prega isso. Então, a alma, o ser, ele já sai daqui com a sua situação definida espiritual. Inferno ou céu, que nós não sabemos aonde fica. Muitos, né? Não sabem. Mas nós sabemos, né, Marisa? Sabemos. Sabemos. Céu e inferno sabemos, fazem né? parte da consciência humana, né? Não é verdade? E o purgatório, que nós sabemos muito bem, que foi criado também, que ele existe, é aqui, é na nossa aprovação nacional, é natural. Então, na realidade, quando Jesus, você falou, amplia mesmo, há muitas moradas. Então, naturalmente, existem as regiões de sofrimento do mundo espiritual, criada pelo próprio homem, pelo próprio ser imortal, plasma aquelas dores, como existe também as moradas celestes, as moradas felizes. Então, é o que você falou também, eu já comentei, é a questão de nível de consciência, é da conquista do ser, isso é uma conquista. Uma conquista. Porque é importante ressaltar que a doutrina espírita não só nos ensina, nos orienta e nos dá a certeza de que Deus nos oferece tudo de graça. O que ele nos dá de graça? Ele nos dá o corpo, dá o ar para respirar, a natureza, nos coloca nos mundos que são as moradas, para que cada um realize a sua epopeia, podemos dizer assim. A grande viagem. E assim, Juarez, observando como chegaremos a esses mundos mais felizes. É só observarmos a evolução do corpo humano desde as cavernas. Né? Nós possuíamos corpos rudes, mais próximo da animalidade, porque éramos espíritos ainda animalescos. Conforme fomos... O próprio planeta ainda num estado muito de ebulição, de transformação, não tinha como um corpo mais sutil. Não tinha. Não é isso? Então, há esse progresso. Conforme o homem vai evoluindo intelectualmente, moralmente, o corpo que ele habita também vai evoluindo. Haverá um tempo em que esse corpo não será permitido, assim, no conceito de habitar, mas um mundo grosseiro, de tão sutil que ele se tornará. Habitaremos mundos mais sutis. E outro ponto, espíritos ainda presos à animalidade, como nós vemos hoje na Terra, não comportará mais habitar planetas onde o bem
prevaleça. O mal ainda se faz aqui na Terra porque os homens ainda são imperfeitos, ainda são egoístas, ainda deixam transparecer resquícios da sua animalidade. A doutrina espírita vem nos ensinar que precisamos evoluir, né? Evoluir conforme Jesus também asseverou para habitarmos outras moradas. E as pessoas que estão familiarizadas, né, com o estudo da doutrina, mas os que não estão, nós precisamos esclarecer que dentro da escala dos mundos, né, o nosso planeta ele se enquadra na segunda categoria. Na segunda categoria, que é a primeira, conforme você citou lá atrás, mundos primitivos. Não é? E passamos já dessa fase de uma certa forma. Estamos no mundo de provas e expiações. E agora nós, que advogamos com certeza, anunciado por profecias, né? Por oráculos, por calendários maias, que chegaria o momento de um período de transição, em que nós passaríamos de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse tema nós vamos deixar para o terceiro bloco, para conversarmos a respeito desse período que estamos atravessando e que realmente muitas ocorrências têm nos chocado, não é? A agressividade, a violência, a corrupção, enfim, muitas situações que nós observamos, né? Mas Jesus falou que os mansos herdarão a terra. E vamos voltar lá em Jesus, quando ele proferiu o seu sermão profético, que está lá, não é? Anunciando os dias que nós estamos atravessando, mas que não é o fim do mundo. E também, Juarez, assim, queremos deixar claro que não é um castigo de Deus. Sim. Porque dizer que é castigo de Deus é ser incoerente, né? Nós, inclusive, já conversamos, né, sobre isso aqui no programa. Em alguns programas anteriores, aí, eu não lembro bem. Sobre justamente isso, né? Que Deus não castiga. Não, nem Deus promove a dor. Nem promove a dor. Nem promove. Deus é soberanamente bom e justo. E eu trouxe aqui o jornalzinho para ler justamente essa descoberta agora, né, que eu vou colocar até aqui, e saiu no Fantástico, na mídia, Jornal Nacional, Bandeirante, até aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui, astrônomos descobrem novos planetas fora do sistema solar. Então, é só um trechinho, eu não vou ler a reportagem toda, para a gente encerrar esse bloco, o segundo bloco, para justamente no terceiro bloco falarmos a respeito desse período que estamos atravessando agora, não é? Esse período de transição, onde o planeta vai alçar essa condição na escala dos mundos, de um mundo regenerado. E o que significa um mundo regenerado? Né? Olha só, os astrônomos, utilizando um telescópio espacial Kepler, da NASA, Agência Espacial Americana, anunciaram no mês de maio último, a descoberta, maio de 2016, a descoberta de 1.284 novos planetas, ao redor de estrelas, quer dizer, sóis. Como nós temos o nosso sistema, quando falamos em sistema solar, nós temos o nosso Sol e temos os nossos planetas que giram em torno dessa estrela. Então, quando ele fala estrelas, são sóis. Dobrando o número de mundos desconhecidos detectados pela NASA. Então, nós vemos aqui, e nove desses novos planetas são potencialmente habitáveis. Olha aí. Já que orbitam uma estrela em uma zona quente, o suficiente para manter a água em estado líquido, o que é considerado essencial para a vida que conhecemos. É importante ressaltar. Né? Então, isso afirma os cientistas.
cerca de 550 desses novos planetas podem ser rochosos, conforme já comentamos aqui, como a Terra. Você falou dos planetas rochosos. Então, gente, que a doutrina espírita, um dos seus postulados básicos é a pluralidade dos mundos habitados. O que significa? Na casa do Pai há muitas moradas. A vida, sim, vida inteligente, conforme nós vamos aqui no terceiro e último bloco comentar outras reportagens também que teve aí recentemente na mídia, alertando, né, toda os terráqueos que não estamos sós. Então, vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, meus queridos irmãos, companheiros, nossos amigos telespectadores, retornando agora ao nosso estudo do capítulo, né, que nós estamos estudando hoje, do Evangelho de Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Então, essas moradas, como já aqui dissemos, elas são moradas literalmente, né? Física, planetas, mundos habitáveis. Né? E também as moradas espirituais. Então, também já comentamos de que não existem somente 3 moradas após deixarmos o nosso corpo físico. E a doutrina nos comprova que nós somos viajores eternos desse universo criado por Deus. E agora, nós, como falamos, vamos tecer um comentário daquele sermão profético que Jesus anunciava, o fim dos tempos. Não é? Então, que tempos são esses? Porque nós observamos esse momento que estamos atravessando no terceiro milênio, né, Marilza? As coisas, as condições morais da humanidade, não é? Os conceitos que nós estamos vivendo aí da sociedade, todas as instituições, não é? Que estão sendo, não só no nosso país, quando nós falamos assim, é a nível mundial. Então, como o nosso planeta, como já dissemos, é um planeta ainda onde os habitantes que aqui moram, encarnados ou desencarnados, não é? Ainda estão na condição moral inferior. E agora estamos passando esse processo que nós espíritas denominamos de transição planetária. Quer dizer, estamos alçando uma escala a mais nessa escala dos mundos. Então, primeiro, o que vem a ser um mundo regenerado e qual a diferença do mundo de provas e expiações que habitamos hoje para o mundo regenerado? Nós precisamos nos ater, primeiramente, no conceito de tempo. Né? Os tempos são chegados, que Jesus nos alertou. O tempo é uma sucessão de conhecimento, é uma sucessão de uma passagem, né? A sucessão
do que se vai sendo construído ao longo. Tempo, para nós que habitamos aqui, está preso a calendário. Mas o tempo cósmico, o tempo vai além. Então, quando Jesus fala os tempos são chegados, é que nesse mundo, nesse universo criado por Deus, há uma lei chamada lei de evolução, que todos estão sujeitos. E a Terra, como um planeta criado por Deus, que está sob a lei da evolução, que também é uma lei divina, que ela abriga todo o universo, o mundo nosso há que passar determinantemente do mundo primitivo, onde os seres que esse mundo abriga ainda são intelectualmente, moralmente atrasado. O mundo que Jesus nos garante, que os bons herdarão a terra, é que você, para viver aqui, você necessariamente tem que ser bom. O mundo, estamos vivendo uma transição, quer dizer, estamos deixando de ser para adquirirmos a condição de ser. Deixaremos de ser predominantemente maus para sermos bons. Então, entre esse ponto inicial e esse ponto relativamente final, há esse meio. Por isso nós vemos nossos irmãos terráqueos, né? Somos os terráqueos, nessa ebulição de atitudes. Agora, quem se mantém firmes nos seus conceitos de moral, de amor, vai passar. Aqueles que ainda estão na dúvida passarão e irão, conforme nossos entendimentos, habitar mundos condizentes ao grau evolutivo dele. E a doutrina realmente nos comprova isso, né? Que nós somos espíritos imortais. E essa passagem é uma das passagens que eu mais adoro do Evangelho. Todas são muito, mas Jesus aí nos dá realmente a certeza, né? Inclusive ele nos diz que vai preparar, olha só que beleza, o lugar para cada um de nós. Mas esse lugar estará condizente com esse grau de evolução, dessa condição moral em que alcançarmos. Então, olha, é importante a gente poder hoje saber que o nosso planeta ele passa realmente por um período de transição em que todos nós estamos sendo colocados à prova. É importante? E que prova é essa? Como nós vamos, na realidade, testar a nossa fé? Por exemplo, quando a gente fala prova, não é testar a nossa prova, é o testemunho. É importante a gente ser testado a nossa fé diante das adversidades da vida, diante da dificuldade, não é isso? De uma perda afetiva, de um baque material, de uma perda material, enfim. Todas essas, diante de uma enfermidade, é onde nós somos testados em nossa fé, na nossa perseverança, nessa certeza de que Deus, de que Jesus tem lá um lugar preparado para cada um de nós. Agora, isso tudo vai depender desse lugar feliz, harmonizado, sereno, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso esforço de melhorarmos. Então, o planeta que hoje estamos, é o que precisamos, é o que necessitamos, é o que condiz com a nossa condição moral. Nós aqui não estamos dizendo que somos, em hipótese alguma, melhores do que ninguém, porque nós ainda somos egoístas, orgulhosos, enfim, temos muitas imperfeições. Por isso que estamos aqui ainda, nesta morada, para o nosso
trabalho de burilamento, não é? E com certeza, numa visão, né? Se observarmos a paisagem hoje, né, do nosso planeta, é muita dor ainda, né, Marilza? Muito sofrimento, né? Há regiões, há países passando muitas dificuldades. Nós vemos o Haiti, né? Esse povo, essa nação toda, é uma nação toda que sofre muito. Parte da Ásia, da África, o próprio nosso Brasil, ainda passando muitas dificuldades. É isso tudo também importante a gente dizer, que é um período, como eu disse, de testemunho nosso, de fé, de perseverança, né, no trabalho do bem. Então, esse período de transição, que naturalmente, para a gente alcançarmos uma morada onde a paz, a harmonia, onde a guerra não mais existirá, vai depender de nós, do nosso esforço. Única e exclusivamente de nós. Porque quando falamos de mansuetude não é sinônimo de acomodação. Mansos é aquele que já adquiriu evolução, maturidade psicológica. O que nós ainda não observamos em grande parte da humanidade, essa maturidade. Cruzamos os braços diante das iniquidades, onde o homem regenerado, ele vai de encontro ao bem de todos. Ele vai participar da vida pública sem agressividade, mas com perseverança no que é ético e que é moral. Eu não vou delegar a outros aquilo que me cabe fazer, porque nós temos a tendência de colocar nas mãos do outro ou a culpa ou a responsabilidade em fazer o que me cabe. Então, o planeta sofre agressões, há desmatamento, há uma falta de moral em alguns homens quando constroem barragens, por exemplo, onde não se solidariza com a fome e a necessidade do outro, porque daqui não sairemos. Nós não atingiremos a evolução moral sem esse trabalho de amor, que compete a todos os seus habitantes. Ensinar desde a infância o não egoísmo, a solidariedade, estaremos construindo o mundo dos regenerados, que é essa a proposta, construir na Terra o mundo dos regenerados, aqueles que se preocupam com o que está ao seu lado. É aquela preocupação com a coletividade, com um todo. Não é? Não só com as pessoas, mas com o planeta em si. É que, na realidade, né, diante da nossa conversa hoje, a respeito desse capítulo, nós observamos que, na realidade, nós somos habitantes do universo. E mais à frente, não é? Teremos essa consciência cósmica, né? E hoje nós precisamos de fazer o possível para ajudar a sociedade, ajudar aqueles que estão mais atrasados moralmente, em ajudar, né, ajudando a esses nossos irmãos. Então, essa regeneração coletiva, ela não dispensa a regeneração individual, que é esse trabalho intransferível. Nós não podemos transferir para ninguém. Então, para que possamos habitar, né, um ambiente de paz, de harmonia, onde não haja mais guerra, agressão, violência, roubo, tudo isso que nós assistimos hoje no nosso cotidiano, né? Tudo é manifestação do egoísmo que ainda habita os homens, né? Quando eles compreenderem que eles fazem parte de um todo, que a vida não é única, porque Jesus disse que cobrará as iniquidades do filho até na terceira e na quarta geração, ele está afirmando que nesse período nós retornaremos.
E que mundo encontraremos? Isso. É uma questão. Então, hoje é uma reflexão que temos que fazer e ajudar. Porque, olha só, quando nós nos colocamos na condição de cristãos, é que nós somos seguidores de Jesus. De Jesus, não é? E Jesus espera de quê? Ele espera o quê de nós? Que possamos auxiliá-lo nesse momento em que a Terra passa por esses momentos angustiantes, de aflição e de aferimento, podemos dizer assim. E assim, muitos aferimento aguardam. moral, né? Nesse sentido que a gente está falando. E Jesus já veio e já deixou a sua mensagem. Ele já deixou o seu evangelho, que é um código moral para todo o universo. Ele não precisa voltar. Quer dizer, o que está faltando mesmo na realidade é a gente introjetar os ensinamentos de Jesus, não é? Ter a certeza de que é o código, conforme você falou, de moral, de ética, que eu acho que está faltando é colocar ele na nossa vivência, no nosso dia a dia e na prática. Porque, na realidade, nos dias atuais, nunca se pregou, minha gente, tanto o Evangelho de Jesus, não é verdade? Basta a gente ligar aí os canais, as emissoras, né? Sintonizar em várias emissoras de televisão, de rádio, a mídia de uma maneira geral, divulgando a mensagem cristã, são as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas cristãs, as instituições espíritas cristãs. E o que está faltando, então? Está faltando, Juarez, a meu ver, a vivência evangélica. Muito bem. Porque Jesus não é uma palavra. O evangelho dele não é propriedade de nenhuma doutrina espírita, de nenhuma doutrina, visto que ele não criou nenhuma igreja. O evangelho de Jesus é, como eu já falei, a prática, a vivência, é um código de ética e de moral que cabe em qualquer lugar. E lembrando o nosso grande orador, né, Divaldo Pereira Franco, ele disse, né, que os dias que estamos atravessando, né, os dias atuais, existem muitos pregadores do Evangelho, mas poucos exemplificadores. O que precisamos fazer é exemplificar mais aquilo que pregamos, aquilo que dizemos ser. Porque qual a morada que nos espera? Jesus ofereceu, está lá. Agora, qual a morada? Será a morada da consciência tranquila, do dever cumprido, como bons cristãos? É uma reflexão que devemos fazer, não é? E saber que retornaremos em novos corpos para dar continuidade à nossa evolução. Isso. E se nós não trabalharmos a nossa regeneração, a nossa transformação íntima, a nossa melhoria moral, não teremos condições de habitar um planeta onde o padrão vibratório será de amor, de solidariedade, de compaixão. E agora é o momento, é o convite do Evangelho, né? Até porque, para todos nós. Quando chegarmos no final da nossa vida, Jesus não nos perguntará qual é a nossa religião. Sem dúvida. Ele nos perguntará o que fizeste na vida na Terra. É essa a resposta que teremos que dar. Então, minha gente, vamos ir já nos preparando para saber se teremos bagagem e saber o que vamos responder, né? O que vamos levar. Bom, querida amiga, mais uma vez agradecido aqui pelo nosso estudo, mas estava tão bom, né? Pois é. Mas estamos caminhando agora, né? Já está dando a nossa hora para encerrarmos o nosso encontro, né? Do estudo do Evangelho de Jesus à luz, podemos dizer, da imortalidade do ser, que somos todos nós espíritos imortais. E assim, para encerrarmos o nosso programa de hoje, nós vamos pedir à nossa irmã para fazer a nossa prece de encerramento.
Assim, querido Mestre, nós te agradecemos a oportunidade de nascer aqui, de conviver neste planeta, de nos tornarmos um pouquinho melhor do que já fomos. Abençoa cada ouvinte que abre as portas da sua casa e do seu coração para nos ouvir. Que a tua paz, Mestre, permaneça sempre com todos os seus irmãos aqui na terra. Que a tua paz seja constante. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.